nós vamos divulgar em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a pesquisa do Instituto Paraná com a corrida ao governo do estado de São Paulo. Fernando Schiller, cientista político, analista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, hoje no nosso estúdio. 1º de agosto, abertura de um mês fundamental no processo eleitoral. O Schiller aqui conosco para falar a respeito da corrida para a presidência da República, dos governos estaduais. Nessa primeira hora aqui do Jornal Gente, você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é o nosso convidado para acompanhar essa análise desse momento aqui tão rico no nosso momento político. Fernando Schiller, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes. Schiller. Tudo bem, Thaís, Sônia, nossos ouvintes. Olha, semana quente, né? Tudo bem? Semana muito quente. Primeiro tem a volta do recesso, então a gente vai ter um esforço concentrado, muita votação de MP. Tem uma questão que eu acho interessante observar, que vai ser a postura do presidente na questão do veto do piso da enfermagem, né? R$ 4.750 piso para enfermeira no Brasil inteiro. Quando a gente vê o valor, né? Parece muito justo, né, Thaís? Enfermeiras ganharam no mínimo 4 mil, enfermeira formada na faculdade, etc. Enfermeira professora, R$ 4.750. Mas, obviamente, isso tem impacto na saúde pública, nos pequenos municípios, enfim, no mercado de saúde como um todo. Mas vamos lá, eu aposto aqui uma espumante gaúcha, pode ser? Pode. Com a Sônia e com a Thaís aqui, que o presidente Bolsonaro não vai vetar, né? Há 2 meses das eleições não vai vetar de jeito nenhum, até porque eu acho que as enfermeiras, enfim, elas agiram corretamente, no sentido de pressionar no Congresso um piso exatamente num período extremamente sensível aí. Então, é um dos temas da semana, né? Agora, votação de legislações importantes, acho que não vem. Quer dizer, a gente não vai discutir aqui para um homeschooling há 2 meses das eleições, a gente não vai discutir a lei das fake news há 2 meses das eleições, a gente não vai votar a reforma administrativa que está enrolando no Congresso há mais de um ano, exatamente há 2 meses das eleições. Mas vamos lá, agora na sucessão presidencial, eu acho que algumas pequenas novidades, algumas a gente cantou a pedra aqui. Uma é que a candidatura do Luciano Bivar não existia, né? Nunca existiu. Obviamente foi uma estratégia do partido para se colocar naquele pré-momento eleitoral, né? Também promoveu um pouquinho o Luciano Bivar, que, né, de bobo não tem nada, né? Então agora ele vai se lançar, já ganhou uma mídia grátis, circulou pelo país e tal. Agora vai se lançar deputado federal, como sempre, lá por Pernambuco. Houve uma quase fake news por aí, eu vou chamar assim, tem um conceito agora novo aqui, tá aí, quase fake news, uma quase fake news, que a União Brasil ia apoiar o Lula, não vai apoiar o Lula, a não ser que dê uma reviravolta assim muito grande, como dizia, um giro de 360 graus, como dizia uma famosa influencer aqui, eu não vou repetir, mas a União Brasil deve ou ter candidatura própria, né? Aí vai ter ou não ter candidatura, simplesmente isso, né? Abrir o voto. Mas obviamente vamos lembrar, a União Brasil é a fusão do PSL com o Democratas antigo. Tem tempo de rádio e TV. É um enorme, é o partido mais rico do Brasil. Todo mundo é a noiva que todo mundo quer, né? A União Brasil, porque tem um tempo de televisão enorme, tem muito dinheiro. Eram partidos relativamente grandes, né? Que tiveram. Enfim, mas vamos lá, sempre teve uma posição no mundo político brasileiro mais à direita, né? O que pese há muita tentação. Você pega bem, um dos grandes estrelas do União Brasil, uma das grandes estrelas é o ACM Neto. Tem 52, sabe? Tem pesquisa que dá mais de 60% para ele na Bahia. Lá o Lula tem mais 50% na Bahia, um pouquinho mais de 50%. Então é tentador, né? Mas como é que explica para o eleitorado que a vida inteira... Você faz um pacto de não agressão e vida que segue, né, Exatamente. A Isa já está de coordenadora aqui. Mas é exatamente isso. Vai fazer exatamente o jogo que o União Brasil vai fazer. A gente teve uma definição importante no PSDB, né? Consolidação da Simone Tebet. E lá no Rio Grande do Sul, por se não me engano, 23 votos ontem na convenção do MDB... Finalmente o MDB decidiu tirar a candidatura do Gabriel Souza e o Gabriel Souza vai ser o vice do Eduardo Leite. Isso era um grande problema, porque o único estado que o PSDB está liderando pesquisa é lá no Rio Grande do Sul e é a estrela jovem do PSDB, que é o Eduardo Leite. Isso estava... Mas havia uma ideia do senador Tasso Gereissati, que é uma liderança histórica do PSDB, ser o vice da Simone Tebet. Isso não vai acontecer, né? Possivelmente vai ser a Mara Gabrilli, senadora por São Paulo. Então a gente vai ter uma chapa com 2 mulheres, que é uma novidade, né? Eu não me lembro de chapa com 2 mulheres para a presidência da República, o que é uma forma também de consolidar a aliança com o PSDB, né? O PSDB queria o PSDB, exatamente, a Mara Gabrilli, que está no meio do mandato, então ela tem 8 anos, então esse é o momento ideal
para lançar. Então, vamos lá, começou, já deu uma... As abóboras da carroça da Simone Tebet estão se acomodando. E eu aqui faço questão até de fazer um registro, porque a Simone Tebet acaba de lançar ou apresentar publicamente sua equipe, o que é muito interessante. A Sora está fazendo uma provocação que eu concordo. Os candidatos deveriam apresentar claramente, não só projetos, propostas, como uma equipe. Isso é comum em grandes democracias. Quem é que vai cuidar da agricultura? Quem é que vai cuidar da educação? Quem é que vai cuidar da economia? Então ela não apresentou. Então vai a Helena Landau coordenar a econômica, né? Aqui o Rocieli Soares, que foi ministro, foi secretário, vai comandar a área de educação, junto com o senador José Fogaça. A Laura Machado, que é a minha colega, professora do INSPER, que é a secretária aqui de Assistência Social do Estado de São Paulo, vai comandar a área social, junto com a Wanda Engel, que foi secretária nacional na época do Fernando Henrique, na área social, e tem uma longa experiência, foi presidente do Instituto Unibanco, foi diretora do Banco Mundial. E aí estamos o Cândido Bracher e o Pedro Passos, ex-Natura, ex-CEO do Itaú e ex-CEO da Natura, vão comandar a área de meio ambiente, né, do programa. E assim por diante. Eu não vou ler todos os nomes aqui. Edmar Baixo vai participar do programa, uma série de nomes. A Vanessa Canado, que é uma especialista na área tributária, vai comandar. Trabalhou inclusive com o Paulo Guedes, vai trabalhar nessa área tributária. Enfim, apresentou a equipe aqui. Então, está claro o perfil da candidatura, né? Do ponto de vista, você tem os nomes, você sabe o histórico dessas pessoas, etc. Então, acho positivo. Vou fazer a provocação aqui no Jornal Gente, Thaís, para o Lula e para o Bolsonaro apresentarem a sua equipe. Quem é que vai comandar as diversas áreas aí no programa? Porque chega de ambivalência, né? Nós estamos a 2 meses das eleições, acho que precisa ter um pouquinho mais de clareza aí nos programas. É verdade. Aliás, olha, Simone Tebet montou uma bela equipe, hein? Nomes ali de ponta. Nomes muito fortes. Muito fortes. Falta voto, né? Falta voto. E aí, Sheila, quando você está nessa condição ali de azarão, é mais fácil você, nesse momento da corrida eleitoral, apresentar a sua equipe. Quando você é um candidato mais competitivo, você deixa ali todas as portas abertas para aqueles que forem chegando e trazendo apoio também à sua candidatura. É isso que estão fazendo agora a Lula e Bolsonaro. Já que você está aqui hoje, Sheila, nessa data fundamental da corrida eleitoral, abertura do mês de agosto, eu queria que você falasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes de que forma você enxerga agora as duas candidaturas que lideram as pesquisas. Candidatura Lula e candidatura Bolsonaro. Em todas as pesquisas eleitorais, Lula lidera, Bolsonaro em segundo. O que varia nesses casos é a diferença entre eles. Poder Data, por exemplo, dá 6 pontos percentuais de diferença entre Lula e Bolsonaro. O Datafolha, que saiu no fim da semana passada, 18. Então, a oscilação nas pesquisas nesse momento é em relação à quantidade de votos que separam Lula de Bolsonaro. Nenhum instituto, nesse momento, apresenta um quadro invertido na preferência popular. Candidatura Lula e candidatura Bolsonaro. O retrato do dia 1º de agosto, Fernando Schiller. Olha, as pesquisas vão de 2 a 18, né? Mas 6% a Poder Data, você tem aí a IPESP 9, 8, você tem, enfim, na média das pesquisas, a gente fez um agregador de pesquisas, vamos arredondar aqui, é 10% a diferença, entre 8 e 10% a diferença. E vem se mantendo muito, na média das pesquisas, a gente fez um agregador de pesquisas, vamos arredondar aqui, é 10% a diferença, entre 8 e 10% a diferença. E vem se mantendo muito constante isso. O que me impressiona, Thaís e Sônia, que você tem aí, nós estamos há 3 meses com mais ou menos esses números. Tem oscilações para cima e para baixo, um pouquinho, ponto para cima, ponto para baixo. Muito constante isso. O que me impressiona, Thaís e Sônia, que você tem aí, nós estamos há 3 meses com mais ou menos esses números. Tem oscilações para cima e para baixo, um pouquinho, ponto para cima, ponto para baixo, mas é essa oscilação. Mas, quando você vai para a simulação muita atenção por uma pesquisa IPESP, a última pesquisa IPESP, ela mostrou o seguinte: o Bolsonaro está 10% atrás do Lula. Quando faz a simulação de segundo turno, ele empata com a Simone Tebet. Então ele empata, um candidato que tem mais de 30% empata com uma candidata que tem 2%. O que significa isso? Rejeição. Quer dizer, o Bolsonaro continua com uma rejeição muito alta e ela vem se mantendo constante. A reprovação do governo vis-a-vis com a aprovação também. Você tem um intervalo de 18%, 17%, 19%, 20%, dependendo de pesquisa, e isso se reflete na simulação de segundo turno. E aí, está sendo difícil até agora, essa é a dor de cabeça do comitê lá do Bolsonaro. Como é que reduz? Rejeição do governo, e é interessante, a rejeição do governo é quase idêntica à rejeição do candidato.
quando você faz daí a projeção para o segundo turno, o que aconteceu? Minha interpretação, há 2 meses das eleições, Bolsonaro perdeu o eleitor mediano. Perdeu o eleitor mediano. E eu vou dizer, a minha impressão é que nas intuições do Bolsonaro, do candidato, não tanto da equipe dele, mas do candidato, ele precisa contar com a sua base. Isso aquela reunião com os embaixadores. Todo mundo achou estranhíssimo aquela reunião. Equivocada, etc. Bom, tem vários sonhos que a gente já fez aqui, mas vamos lá. Faz sentido, o único sentido que aquilo faz é para a sua própria base. Quer dizer, então o Bolsonaro tem uma intuição de que ele realmente perdeu o eleitor mediano. Pelo seu estilo de liderança, na minha visão, errou na insistência da questão do voto impresso, da crítica das urnas eletrônicas, no tom. A política muitas vezes é feita de tom e de limite. Quer dizer, que o presidente Porque não é a primeira vez que esse formato de votação é contestado no Brasil, não é, Schiller? Exatamente. Desde sempre, né? Lula contestou, Ciro Gomes contestou, Simone Tebet contestou. Em 2015, o Congresso votou. Mas o tom do presidente Jair Bolsonaro e a insistência dele no assunto são diferentes. Exatamente. Nunca ninguém deu muita bola para as críticas, né? Exatamente. E ele, nessa insistência, ele fez com que isso virasse uma pauta, de fato, no mundo político, né, Sônia? Isso que a Thaís está falando é super importante. E outra coisa, Schiller, as pesquisas elas ainda não computam o Auxílio Brasil, né? Aí tem a grande expectativa do governo. O governo tem 2 expectativas. Primeiro, uma deflação. Deve vir aí, nos próximos meses, porque é por causa do ICMS, basicamente, não é? Também o recuo do preço do petróleo no mercado internacional. Energia elétrica. Então você tem aí um recuo de alguns itens que tem grande impacto no índice, né? Então você tem isso vai criar um clima mais favorável, não é? Obviamente. O governo agora anunciou a redução, aliás, no fim de semana agora, né? 35% do IPI. O governo tinha feito uma redução de 25% do IPI, o ministro Alexandre de Moraes vetou, porque isso aí na relação com os preços praticados lá na Zona Franca de Manaus ia criar um desequilíbrio, enfim, eu acho uma decisão muito contestável, para falar a verdade, né? Então, para a gente manter benefício para a Zona Franca de Manaus, penaliza todo o mercado brasileiro. Vamos lá. O que o governo fez? Editou uma medida que agora ela especifica os produtos, né? Então, produzidos no país, né? Então vão ter redução de 35%, menos os produtos que são fabricados lá na Zona Franca de Manaus. Então tudo isso vai tendo impacto na inflação, então vai ter queda na inflação. Saiu na semana passada o boletim Focus do Banco Central, expectativa de inflação do mercado de 7,3% para o final do ano. Então, a questão é a velocidade da curva. Não é? Se nós vamos estar no período eleitoral nos próximos 2 meses, até que ponto o consumidor lá na ponta, o cidadão, vai sentir essa queda. Uma coisa é os números, os indicadores, a análise econômica. Outra coisa é quando chega no supermercado. As pessoas já estão sentindo, né? Quando vão no posto de gasolina. E a quem ele atribui esse efeito? E a quem ele atribui, a narrativa, né? Quais são as narrativas? Eu tenho dito muito isso, né? Quem ganha a eleição é narrativa. Como é que você... Por exemplo, o Lula até agora tem ganhado a narrativa da transferência de renda. Pode aumentar para 600, mas as pessoas ainda associam em grande medida, especialmente no Nordeste, ao Lula, ao Bolsa Família. O governo pode ir mudando isso. Agora o tempo, né, corre. Em 2020, demorou, Sônia, até o 3º mês de pagamento do auxílio emergencial para refletir na queda da desaprovação do governo, no aumento da popularidade do governo. E aí foi uma bomba, foi muito rápido, foi um X assim, né, na pesquisa que a gente vê, né? Mas demorou 3 meses, até as pessoas entenderem. Por isso essa correria agora para pagar a primeira parcela do auxílio no começo de agosto e não no fim do mês, como sempre é feito, né, Chico? Exatamente. Agora, só para fechar meu ponto aqui, ninguém consegue me explicar um ponto. Sabendo disso, todo mundo sabe, o grande eleitor dessa eleição é a economia. Não é o debate sofisticado de economia, não, é a economia na vida das pessoas. É o sentimento que elas têm sobre o ambiente econômico do país. O governo vai ganhar ou perder a eleição aí. Né? Para que o Bolsonaro insiste em falar em voto impresso? Né? Quando ele tem bônus, ele tem, né, recursos, porque ele baixou, na verdade, o governo tomou a iniciativa de baixar o combustível, os ICMS dos estados, etc. O governo tomou a iniciativa de colocar um auxílio a R$600, etc. O governo teve a iniciativa de fazer o auxílio caminhoneiro aprovado pelo Congresso, a oposição votou de nariz torcido, mas votou. Né? Então o governo deveria falar nisso. Essa, no fundo, é o grande embate aí desse início de campanha eleitoral.
É isso aí, o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, conosco hoje no estúdio, falando sobre eleições. Hoje, 1º dia de agosto, o mês fundamental na definição das candidaturas, do registro, e a campanha começa na rua ainda neste